Pessoal, tudo bom com vocês? A gente já viu a nossa correção da atividade, tá? E agora a gente vai fazer a revisão de um conteúdo que eu acho extremamente necessário, por ser um conteúdo um pouco mais complicado de se entender, com muitos detalhes, em que é os sólidos geométricos. A gente viu vários conteúdos referentes a vários assuntos, mas esse assunto de sólidos geométricos, poliedros, corpos redondos, prisma, pirâmide, bom, esses sólidos, esse conteúdo é um pouco mais complicado de se entender e que necessita de muita interpretação, muita observação, porque você está vendo figuras geométricas, você tem que ver aquela figura e tentar perceber como ela é em certa posição, porque às vezes você necessita, certo? Então, por isso que eu quero fazer essa revisão com vocês. A gente vai ver algumas questões daqui a pouco, tá? Depois desse vídeo, certo? Eu vou fazer um vídeo bem curto e nós vamos ver aqui rapidamente, tá? Bom, poliedros. Poliedros a gente viu que são sólidos geométricos que tem uma figura tridimensional, certo? Três dimensões, onde essas três dimensões dos sólidos geométricos é a largura, o comprimento e a altura, tá? A gente já tinha visto isso, só relembrando. Onde esses poliedros eles têm três características muito importantes, onde eles têm as arestas, que são essas linhazinhas aqui, ó, tá? Onde formam aqui o sólido geométrico, a face, que é essas faces aqui, ó, onde você está colocando nas arestas, e os vértices, que é esses pontinhos aqui, onde se encontram as arestas. De maneira rápida, a gente pode ver essas três características, tá certo? Dos poliedros. Nos poliedros, nós temos uma relação de igualdade entre esses três aqui, ó. Que relação é essa? É a relação de Euler, certo? Esse garotinho, tá? Bom, ele criou essa relação para que quando você tivesse um problema relacionado a essas características do poliedro, você utilizasse essa relação. E o que ela te explica? Se você tiver o número de vértices e o número de faces, mas não o número de arestas de um certo poliedro, você pode encontrar através dessa fórmula, certo? Eu vou dar o exemplo do cubo, tá? O cubo, ele tem exatamente 8 vértices. Você pode acompanhar na página 74, tá? Tem lá 8 vértices. E você tem de faces, ele tem 6. 6 faces. Digamos nós que nós não sabemos o número de arestas. E nós vamos utilizar essa relação aqui. Bom, vértices é esse V, tá? Ó, vértices V. Faces é o F. E arestas, que nós não sabemos, tá? Arestas. Nós não sabemos, tá? Pontinho de interrogação, nós não sabemos. É o A, ali naquela relação. Bom, nós podemos observar que se nós somarmos o número de vértices com o número de faces, vai dar o número de arestas mais 2. Bom, então vamos fazer isso aqui, né? Ó. 8 mais 6, certo? Que é o número de vértices e arestas, e faces do cubo, é igual a arestas, que nós não sabemos. Vamos colocar o Azinho, né? Vamos repetir. Mais 2. Bom,
aqui nessa soma você vai ter o número 14. E aqui você vai ter A mais 2. Vamos aqui, a gente viu a relação de igualdade, né? Recentemente. Então, nessa relação de igualdade, nós podemos subtrair de ambos os lados dessa igualdade o número 2, não é verdade? Então, vamos subtrair aqui, ó. De ambos os lados, vamos subtrair 2. Subtraindo 2 de 14, nós vamos ter 12. Igual, né? A menos 2 com mais 2, né? Você tem 2 e tira 2, você vai ficar com quanto? Nada. Então, aqui do lado do A, você não vai ter nada. Logo, nós podemos constatar, tá? Desculpa, que o número de arestas do cubo aqui, ó, é 12. Tá certo? Referente à nossa relação do Euler. Aqui tem Euler, tá, gente? Mas é lido Euler. Bom, passando isso aqui rapidamente, tá certo? Nós vamos para prismas e pirâmides. Prismas e pirâmides, nós temos características diferentes aqui. Bom, nos prismas, eles têm duas bases. Diferentemente das pirâmides, que só tem uma base. Como assim, professor? Bom, aqui nos prismas, ele tem o fundo do prisma e a tampa do prisma, certo? Se você observar aqui, você vai ter a tampa aqui, ó, em cima, e você vai ter o fundo aqui embaixo, ó. Então, sempre os prismas terão duas bases, certo? E essas outras faces aqui do prisma, elas são chamadas de faces laterais, certo? E aqui, na pirâmide, também é dessa mesma forma. Você vai ter somente a base, o fundo, né? E em cima você vai ter somente um vértice, juntando todas as arestas que sobem para se unir. Aqui embaixo você vai ter uma base, onde é ela que vai dar a característica da pirâmide. Por exemplo, essa pirâmide, a base dela é quadrada. Então, ela é uma pirâmide de base quadrangular, porque ela é quadrada, ok? Essa é a característica dessa pirâmide. Vamos lá. E aqui, essas outras faces que sobem e se juntam em um vértice só, elas também são chamadas de faces laterais. Tá, gente? Isso aqui é uma característica em comum nos prismas e pirâmides. Todos eles têm faces laterais, porém a divergência, né, são nas bases, porque no prisma ele tem duas bases. Nas pirâmides elas só têm uma base, ok? Então fica aqui subentendido isso. Não se atentem ao desenho, porque o desenho não tá legal, eu sei, tá? Eu também não gosto, mas vamos continuar. Bom, nos corpos redondos, a gente vai já continuar com eles. Pessoal, corpos redondos. Bom, os corpos redondos, eles têm três corpos redondos principais, tá certo? Esses, ó, temos três principais, tá certo? Onde eles são o cilindro, cone e esfera. Gente, aqui a gente tem esses três principais e eles têm algumas características que eu vou colocar aqui. Tá. Desculpa.
O cilindro. O cilindro ele tem duas bases. Onde essas duas bases, ó, ele tem duas bases em formato de círculo, né? Circunferência. Na forma de um círculo. Certo? Então ele tem duas bases na forma de círculo, tá? Então a base de baixo e a base de cima são dois círculos, tá? Bom, exemplos de um cilindro. A gente pode ter lata de milho, lata de leite, né? Que mais? Copo, garrafa. Tem algumas garrafas que tem formato de cilindro, tá certo? Outra, a parte lateral dele, ela é uma superfície curva, tá? Então, a lateral é a superfície, curva. Curva, por quê? Porque ela é a parte arredondada do cilindro, tá? Certo? Então, a superfície curva do cilindro é a sua parte lateral, onde você coloca a base de baixo e a de cima, e você conclui com a sua superfície curva. No cone, você também tem características. O cone, ele é parecido com a sua pirâmide. Ele só tem uma base, tá certo? Ele só tem uma base. Onde essa base, certo? Ela também é na forma de um círculo. Ela também é um círculo. Ok? Ela também é um círculo, tá? E a parte lateral dela é a sua superfície curva, também como o cilindro, né? Então, a lateral dela, lateral do cone, é a superfície curva. Ok? A superfície curva do cone. E aqui na esfera. Gente, a esfera, ela é toda uma superfície curva, tá? Ela não tem bases, ela não tem a parte lateral, ela é toda uma superfície curva. Gente, a superfície curva que a gente está falando aqui é a parte arredondada, aquela parte redonda da bola. Toda aquela parte redonda da bola é a sua superfície curva, tá? O cone é aquela parte redonda onde nós temos o lugar de segurar. Por exemplo, no chapeuzinho de aniversário, não sei se vocês lembram, quando vocês iam para aniversários, que tinham aqueles uns chapeuzinhos que você ganhava para colocar na cabeça com um elásticozinho,
certo? Aquilo ali é no formato de um cone, tá certo? Aquele dali, o chapeuzinho de aniversário, onde você segura nele é na parte lateral. E essa parte lateral é a superfície curva dele. A base dele aqui, ó, era onde você colocava na sua cabeça, tá certo? Aqui na esfera é a sua bola. Você joga bola? Pronto, show. É a sua esfera. E ali a sua bola redonda, toda redondinha, é a superfície curva dela, tá certo? Bom, eu não sei se vocês brincam disso, mas para quem brinca de pipa, você não enrola a sua pipa em um rolo. Você enrola o cerol ali num rolo, certo? Para depois você soltar para a pipa subir. Eu não sei se vocês brincam, né, disso. Mas aquele rolo ali, que você pega uma lata, né, de leitinho para você enrolar, ou quando é um cerol pequeno, né, você pega um lápis e enrola, mas não é recomendado porque é muito fino. É mais fácil você enrolar numa lata. Aquilo ali é um cilindro. Isso aqui que eu estou segurando é um cilindro, tá? Porque ele tem a base aqui de baixo, certo? E ele tem a base de cima. Então isso aqui também é significado como um cilindro. E essa parte lateral dele aqui, ó, essa é a sua superfície curva, tá certo? Então, para a gente finalizar aqui, ó, essa é a nossa revisão, tá certo? Era o que eu queria mostrar para vocês. Agora a gente vai ver um exercício bem legal, vou colocar para vocês questão a questão e a gente vai corrigir logo depois com mais um vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou postar aqui esse vídeo, tá? E eu só vou liberar esse vídeo da correção depois que a gente fizer toda a atividade, tá bom? Abraço para vocês e vamos fazer essa atividade juntos.